Vamos para a Bíblia, vamos, irmãos? O texto de hoje está em Hebreus, o capítulo é o 11. Quero começar lendo o verso 1 para te ambientar o que trata o capítulo 11 de Hebreus. Hebreus está lá mais para o final da Bíblia, talvez voltando algumas páginas, você encontra mais fácil. O capítulo é o 11 e o versículo é o 1. Olha o que diz o texto sagrado. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Verso 2. Porque por ela os antigos, o que diz, irmão? Alcançaram testemunho. Então, para aqui, só para te ambientar, ainda é uma introdução. O capítulo 11 de Hebreus trata a respeito da fé. O capítulo inteiro trata a respeito da fé. Dizendo que a fé é lutar contra a evidência. A fé é você lutar contra o que você enxerga, contra o que você vê. Mesmo que você não tenha ainda a bênção em suas mãos, mesmo que tal coisa não tenha sido concretizada, confirmada, mesmo que você não esteja com a vida que pediu a Deus, vivendo talvez tudo que um dia você sonhou, você que é um homem e uma mulher de fé, mesmo sem ter acontecido tudo isso, você confia de que a sua vida está nas mãos de Deus. Você confia que o Pai está cuidando de tudo. E você diga amém, Jesus. Você crê, amigo? Você crê que o Pai está cuidando de tudo? Para dizer algo assim na adversidade, é necessário ter fé. No domingo, não sei se todos vieram, mas nós tratamos sobre Jó, não é verdade? Superação. Falando sobre Jó, que louvava a Deus, adorava a Deus, mesmo diante da adversidade. Então, ele é um bom exemplo de alguém que usou a fé em um período difícil da vida dele. Aí do verso 2 em diante, a Bíblia vem trazendo vários exemplos de homens e mulheres que usaram a fé. Eu não vou falar de todos os versos, não teria tempo hábil de falar de todos eles. Por isso eu recomendo você saltar para o verso 32. Nós vamos direto ao nosso tema de hoje, tudo bem? Merece depois você ler o 31, o 30, o 29, o 28, merece ler o capítulo todo. O verso 32 diz assim: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, Jefité, Davi, Samuel e dos profetas, os quais pela fé, olha a palavra-chave aí, pela fé, o que eles fizeram? Venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. Você que é um leitor da Bíblia aplicado, acho que quando eu vou citando as histórias, você deve ir lembrando qual é o personagem, né? Quem foi que recebeu a graça de ver a boca dos leões fechada, irmãos? Daniel, exatamente, meus parabéns. O que mais? Verso 34. Apagaram a força do fogo. Quem foi? Quem foi esse? Sadraque, Mesaque e Abednego, exatamente, isso mesmo. Escaparam do fio da espada. Aí aqui que vem a nossa lição, leia por gentileza. Da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram,
puseram em fugida ou fuga os exércitos dos estranhos. Então a lição de hoje, apesar dela ser bem ampla, poderia falar de qualquer um desses homens de fé, daria boa lição para o nosso culto de hoje. Mas eu não quero tratar a respeito disso, ou de todos eles. Eu quero tratar de algo que eles conseguiam fazer em nome e por causa da fé. E o que é que eles conseguiam fazer que merece o destaque do nosso culto de hoje? Da fraqueza tiraram forças. Repete isso. Da fraqueza tiraram forças. E essa é uma lição que está ardendo no meu coração compartilhar contigo essa noite. Perceba que a Bíblia está falando da fraqueza. Pera lá. Então já começa aqui, irmão, nosso raciocínio. Então quer dizer que esses homens aqui que nós lemos, e alguns outros que a gente não leu ao longo aí de 30 versículos, então quer dizer que eles também se sentiram fracos? Quer dizer que ele também viveu um momento de fraqueza? Pois é, sim, sim, sim. Às vezes a gente erra de ver os profetas, os homens de Deus, o Daniel da vida, o Davi, o Sansão, o Salomão, o Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, meu Deus, poderia citar tantos. Às vezes a gente endeusa esses homens, pensando que eles não tinham problemas, pensando que a vida deles era um mar de rosas, pensando que eles viviam numa nuvem de glória, e que era glória a Deus no almoço, no café da manhã e no jantar. Mentira, irmão. Eles também passavam por momentos em que se sentiam, o que, irmão? Fracos. Se você for um aplicado leitor bíblico, você deve lembrar que o Elias teve um dia que ele, desanimado com a vida, fugiu de uma mulher chamada Jezabel. Isso depois de uma vitória, que foi aquela contra os profetas de Baal, aquela em que ele orou e o fogo desceu do céu. Deve ter sido um dia lindo, mas dali em diante, ele passou a fugir de uma mulher chamada Jezabel, que o perseguia numa ideia de matá-lo. Ele então, escondido em uma caverna, desanimado com a vida, ele desejou a morte. Um profeta, um homem de Deus. Entende o que eu digo? Então, se você for observar a Bíblia com esses olhos, você verá que esses homens tiveram problemas, como cada um de nós temos. Só muda a época, só muda a cidade que eles moravam, só muda a região em que moravam, mas problema existe em toda parte. Mas sabe o que eles faziam para vencer os problemas? Eles usavam a fé. A fé era o remédio deles contra os problemas, inclusive contra as fraquezas. Aquele dia que você está mais jururu, aquele dia que você está mais sensível, aquele dia que você está olhando para a formiga e chorando. Ai, sabe aquele dia que você está mais emotivo? Talvez tem dia que você vê elefante e você não está nem aí, né? Mas tem dia que você vê uma formiga e você está mais sensível. Ai, coitadinho, desvia, filho, não pisa, a formiga está passando. Aquele dia você está mais sensível. Nos dias de maior sensibilidade, nos dias de maior dificuldade, nos dias de maior luta, copia o que esses homens fizeram. Eles usaram a fé. E por causa disso, deles serem homens de fé, a Bíblia diz que eles conseguiam, irmão, da fraqueza. O que diz o texto? O 34, da fraqueza, eles tiravam forças. Se o inimigo estava armando já a festa, celebrando, derrubamos a fulana, derrubamos aquele povo crente, vai ver, ele já tinha dado até os convites para a festa dele de derrubar um crente, pois a festa acabou-se, porque o Senhor, através da fé, faz de um fraco alguém forte. Então, se porventura, irmão, você anda fraco, por qualquer razão, sabe, aquele tempo que você está desencantado, aquele tempo que talvez você acorda de manhã e começa a fazer algumas
perguntas: está valendo a pena? Aquele dia que porventura você começa a reclamar até da sua rotina, que talvez seja pesada. Talvez, vejo muitas irmãs nesse culto, talvez você tenha um primeiro turno de trabalho, tenha um segundo turno de trabalho e tenha um terceiro turno ainda de cuidar de casa. Aí quando você deita para dizer, ufa, vou descansar, aí o maridão dá uma piscadinha e você já entende que você ainda tem um quarto turno. Pesado, talvez você anda cansada. Não se sinta estranho, porque homens do passado, mulheres do passado, também se sentiram assim. E o que eu amo na Bíblia, irmão, além de vários outros pontos, é que a Bíblia não esconde isso de nós. Ela não quer pintar para nós um mundo perfeito. Ela não quer pintar para nós que esses homens não tinham sua humanidade, que esses homens não tinham suas fragilidades. Se você for ver ao longo da Bíblia, principalmente falando dos evangelhos, você verá que Cristo também tinha suas emoções. Cristo chorou, Cristo teve sono, Cristo se emocionou, Cristo dormiu, Cristo se cansou. Por que a Bíblia nos traz essas informações? Ele, apesar de filho de Deus, ele vem em forma corpórea, como disse o Evangelho de João, de forma que quer nos trazer lições. Nós somos humanos. Por que a Bíblia não escondeu que existiu um discípulo traidor? Para mostrar a humanidade. Por que a Bíblia não nos escondeu que Pedro foi aquele que negou Jesus? No cantar do galo já tinha negado 3 vezes. Por que a Bíblia não ocultou a traição de Judas? Ou o impulso de Pedro em cortar a orelha de alguém? Você entende o que eu digo, sim ou não? Porque a Bíblia está mostrando o lado humano. O lado humano. Os homens do passado também passaram por momentos de fraqueza. O Davi, que a gente muito o admira pela sua história de fé, ele também teve os seus momentos de fraqueza. Inclusive um deles foi com Betseba, ou Batseba. Entende o que eu digo? Quem entende, balança a mão de que estou entendendo. Então, são momentos de fraqueza. E o que esses homens faziam? Se entregavam à fraqueza? Não, aí vira bagunça. Quando eles se sentiam fracos, eles usavam a fé e Deus fazia deles homens fortes. Eu quero mandar uma bênção para vocês, irmãos. Que Deus te dê força. Que Deus te dê força. Se você vai ver lá no secreto do teu quarto, para quem vale o recado, o endereço vai certinho. Talvez no apagar das luzes você sabe a barra que você está enfrentando. É aquela hora que você tira a capa, é aquela hora que você tira a máscara, e está só você no apagar das luzes, você bem sabe aqueles dias que você até derruba lágrimas pelas batalhas que você está enfrentando. E tem muitos aqui, se eu abrisse a oportunidade, se eu fizesse o microfone percorrer por aí, tem muitos aqui, se a gente fosse ouvir a história, talvez todos nós choraríamos. História difícil. Talvez desde o ventre renegado, tem gente com histórias pesadíssimas, pessoal. Talvez de mocinha desprezada. Tem pessoas, não sei se você teve essa infelicidade, que no RG, irmão, lá no campo onde teria que estar o nome do pai e da mãe, está escrito, desconhecido. Olha, irmão, que mistério é esse? Você entende o que eu estou falando? Sim ou não? Olha que situação é essa. Talvez você tenha motivos para se sentir assim. Mas eu quero, através da fé em Jesus, eu quero injetar em você essa fé,
de que homens do passado, quando se sentiram assim, fragilizados, enfraquecidos, eles iam a Deus em oração e Deus colocava força neles. Você pode abençoar a vizinhança? Diga aí, Deus te fortaleça, meu irmão. Deus te fortaleça. Aí eu posso citar várias coisas, irmãos. Eu posso citar a perda de um ente querido, o luto, né? Eu posso citar uma traição, um abandono. Eu posso citar um projeto que não deu do jeito que você imaginava. Uma vida financeira comprometida. Talvez trabalha e você no final dá uma olhadinha, está malemar pagando as contas. São coisas que, se a pessoa não tiver uma fé renovada, ela enfraquece. Ela começa a pensar se está valendo a pena. Entende o que eu digo, irmão? É pesado, irmão. Olha o que mais diz o verso 34. Da fraqueza tiraram forças. Olha o que mais. Na batalha que eles fizeram, irmão, se esforçaram. Está vendo o que eles faziam, irmão? Aí eu volto a dizer, então esses homens do passado, renomados, eles enfrentavam batalhas, irmãos? Hein? E eu vou perguntar, nos dias de hoje, pleno século 21, os crentes enfrentam batalhas? Todos nós, irmão. Todos nós temos nossas batalhas. Talvez você vê alguém só sorrindo e contente, vai ver você quer calçar o calçado dela. Faz isso não, irmão. Vai ver porque ela já aprendeu através da fé a lidar com os problemas, mas ela tem os problemas dela igual aos seus. Igual aos seus. Ou talvez, se ela não é da fé, ela consegue disfarçar bem, mas ela tem problemas também. Diz a Bíblia que os problemas acontecem ao redor do mundo. Não se sinta um patinho feio, todo mundo tem os seus. Mas através da fé, Deus faz de um homem fraco, forte. Oh glória! Aí eu posso lhe mostrar o que diz, por exemplo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11. O personagem é o apóstolo Paulo. A gente sabe quantas coisas bonitas fez o apóstolo Paulo. A evangelização, a pregação, a gente sabe o grande homem que foi o apóstolo Paulo. Mas ele também teve problemas. Se você for observar do 24 até o 29, ele começa a transcorrer de vários assuntos que ele viveu, que tentou de toda forma enfraquecê-lo. Olha o 24. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Você não passou por nada disso, irmão, e às vezes já está reclamando. 26. Em viagens muitas vezes, em perigo de rio, perigo de salteador, perigo dos da minha nação, perigo dos gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo entre os falsos irmãos. Fala a Deus, né? Que perigo, né, irmão? Que perigo, né? 27. Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Olha o verso 30. Se convém gloriar-me, é o 30. Gloriar-me-ei no que diz respeito ao que, irmão? A minha fraqueza. Olha o apóstolo Paulo, irmão. Olha ele falando que se for gloriar, se for contar vantagem, ele ainda vai contar sobre a fraqueza dele. Se você for para o capítulo vizinho, que é o 12, segunda carta aos Coríntios 12, você verá que o verso 1 ao 8 trata a respeito do espinho na carne. É muito falado sobre o espinho na carne de Paulo. Existem correntes tentando interpretar o que seria. Alguém diz que seria uma enfermidade que Paulo tinha.
Alguém diferente disso diz que eram as perseguições ao ministério de Paulo. Como é uma discussão milenar, eu não vou apontar nem essa nem aquela, mas entenda que ele enfrentava suas lutas. E nesse universo de lutas, o Senhor deu a resposta para ele no verso 9. E disse o Senhor, a minha graça te basta. Leia, porque o meu poder se aperfeiçoa onde, irmão? Na fraqueza. Mais uma vez, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei em quê? Nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Olha o 10, parecia que ele estava meio desmantelado assim das ideias, irmão. Olha o 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Lê comigo o final. Porque quando estou fraco, então sou forte. Palavra de Deus para nós. Fecha a Bíblia ali adiante. A lição-chave é essa. Se você entendeu, eu me arrisco a dizer que eu me considero um pregador satisfeito. Sobre o que é que nós estamos falando? Estamos falando de que homens de Deus do passado também enfrentaram problemas. Para de se sentir um patinho feio, eles enfrentaram problemas também. Talvez da mesma natureza dos que vivemos hoje. Financeiro? Talvez. Família? Quem sabe? Perseguições? Certamente. Tristezas? Sim. Traições? Sim. Tudo isso aí eles também passavam. Só que através da fé, repito, nos dias em que eles estavam fracos, nos dias em que eles estavam jururu, eles iam a Deus em oração. E nessa ida deles a Deus em oração, Deus colocava força neles, irmão. Era como se eles fossem reabastecidos. Entende ou não? É como se o combustível estivesse acabando, eles iam a Deus e Deus reabastecia. Enche o tanque. E eles então saíam dali fortalecidos. E a palavra de ordem para nós hoje é: diga ao fraco, eu sou forte. Se alguém em algum momento da vida, ou talvez até vindo para a igreja, quem sabe usou aquela famosa expressão: Senhor, para mim hoje deu. Estou indo para a tua igreja, mas para mim hoje deu. Só estou te avisando que hoje é o último dia. E falo debaixo de inspiração. Só estou avisando o Senhor que eu estou indo para cumprir protocolo, mas para mim deu. Pois eu digo para você, quando você se sente fraco e você vai ao Senhor, Ele te fortalece. A força vem dos céus. E repito, irmão, se o inferno já estava armando a festinha para celebrar ter te vencido, a festa foi cancelada. Porque Deus mandou reforço. É, irmão, você entendeu o que eu estou falando? Porque Deus mandou reforço. Brinca com um servo de Deus. Brinca com alguém que serve ao Senhor. Não vai não, irmão. Deus manda reforço de lá, levanta o servo dele e faz dele um servo forte, em nome de Jesus. Não sei a quem vale, mas a palavra de ordem é essa aí: quando você se sentir fraco, vai ao Senhor em oração. E se alguém aqui essa noite se sente assim, conta comigo, conte com o apoio da equipe. Cada irmão que está aí cooperando, são pessoas que já por devoção, deixaram horas do dia, ou o dia, a serviço de Deus. Explora cada um deles no bom sentido da palavra. Conta com eles. Tem afinidade com o obreiro fulano? Conta com ele. Amém, gente? E vamos fazer o que a Bíblia nos ensina: a orar
uns pelos outros. Corrente do bem. Quem entendeu, aplauda Jesus bem forte, irmão, bem forte ao Senhor. Vários deles, hein? Vários deles se sentiram fracos. Vários deles se sentiram fracos. Mas esses entraram na lista de Hebreus 11, porque na hora da fraqueza, eles usaram a fé. Faça igual, na hora da fraqueza, use a fé. Mesmo que os teus olhos não estejam vendo, você está usando a fé. E segura a sua vitória. Palavra de Deus para nós. Amém, gente? Guarda essa lição. Daqui a pouco oramos. E quero que você guarde isso, que seja como uma mensagem para injetar em um soro do bom na sua veia. Que seja para, sabe, aquela sopa assim que a avó querida faz para poder agradar o neto. Pois é aquela substância assim, para poder te deixar forte, em nome de Jesus.